Meu nome é Francisco Canudo Holanda, filho de Isabel Canudo Paixão Holanda, José Barbosa Holanda, conhecido como Zé Léo. E essa aqui é a minha árvore dos 7 saberes afrodescendente. Então temos aqui as nossas raízes, né? A banana, o abacate, a batata doce, o tomate, a manga, a pitomba, né? O limão, a beterraba, o alho roxo, a cebola, a pimenta, né? Então essas são as minhas raízes. Eu fui criado, né, na agricultura, tendo o privilégio de plantar, de cultivar e saber a importância de cada um, né? O alho roxo, por exemplo, é um produto que tem uma ideia mítica de curar, de matar bactérias, de ser usado para expulsar e repelir os espíritos, né? Aí temos a cebola como purificadora do sangue, a goiaba como que imuniza o nosso corpo, né, com a vitamina C, o limão, pimenta, né? E temos a banana rica em cálcio, fósforos, né? Substâncias nutritivas, a pitomba e a beterraba, para quem não sabe, né? Ele é um produto que tem uma substância que traz potência, né? Vigor para aqueles homens que já estão velhos, têm dificuldade de se relacionar sexualmente, né? A beterraba tem esse nutriente, né? É como se fosse a catuaba, né? Que os mais velhos tomavam. Hoje se defende a beterraba, né? No lugar da catuaba, agora é a beterraba, né? Então, em vez de usar o Viagra, é a beterraba, né? E aí vem abacate para o estômago, né? Para as infecções estomacais, intestinais, né? A manga, o suco de manga, o mel de manga para bronquite, para rouquidão, né? Para combater a coqueluche, né? O tomate rico em proteínas, né? Para os vegetarianos, ele é um alimento que vem substituir as proteínas da carne, né? E aí temos a batata doce, cheia de amido, né? É um alimento rico. Então essa é a nossa base, né? Aí no início da nossa árvore temos aí o reisado, né? Que foi muito forte na minha primeira infância, né, dos 7 primeiros aos 7 anos, em que as famílias do seu Antônio Preto, junto com o Chico Preto, Dona Maria do Carmo, né? A família do seu Antônio Preto, né? Trouxeram isso aqui para a nossa comunidade. Eles saíam de casa em casa de noite, cantando, dançando, né? E eu ficava encantado, né? Até hoje eu lembro dos ritmos das danças, né? Que eram feitas de casa em casa por essa família, né? Que trouxe essa cultura do reisado. Que eu pesquisando, o reisado, ele era uma tradição egípcia, né, que é da África. O Egito, para quem não sabe, ele é da África, tem a sua própria cultura, né, mítica, religiosa. Foi uma grande civilização no passado. E só que com a ascensão do Império Romano e depois da Igreja Católica, né, esse ritual que era considerado pagão, profano, foi transformado na festa dos Santos Reis, né, dia 6 de janeiro, né, que já era a cultura egípcia, né, da África. Eles transformaram em festa dos reis magos que vieram se encontrar com Jesus. E esse grupo aqui assentado, né, me lembra a minha infância em que a gente se reunia, eu, mais meus primos, as tias, para contar a história de Trancoso, né? A história do jovem que saía do Brasil para a Etiópia, para Uganda, né, para o país da África em busca de uma princesa, né? Isso nos fazia viajar em busca dessa princesa. E as meninas eram as princesas, né? Então aqui nessa roda a gente brincava do limão, do anel, brincava de
contar piadas, anedotas, né? Dizer versos, né? Eu lembro que um dos versos que eu aprendi, né, de uma quadrinha que diz assim: eu nasci segunda-feira, na terça me batizei, na quarta fui à escola, na quinta argumentei, na sexta comprei viola, sábado à noite cantei. Aí tinha um outro: na segunda eu plantei a cana, na terça amanheci nascendo, na quarta amanheci cortando, na quinta amanheci moendo, na sexta fiz rapadura e sábado à noite comendo. Então a minha infância foi essa, marcada pelos chás da Santa Maria, né, das ervas doces, né, que são os saberes da África, a erva doce, a cidreira, essas principais plantas, né, de origem africana, o chá de boldo, né, para quando a gente ficava com doente da barriga fofa, né, como a gente chamava, né, que é a prisão de ventre. Então, o chá de boldo, o remédio, tudo plantas de origem africana, né. Aí temos aí o alho roxo, né, cada uma dessas plantas medicinais foram saberes que a gente foi adquirindo na infância, que para nós tudo era verdade, nada se questionava. Sabe aquela época dos primeiros 7 anos, né? Que meu pai é o grande herói, a minha mãe é a grande rainha, né? Tudo era sagrado, tudo que eles falavam, né? Aí, em seguida, aí já veio, comecei a me introduzir na religiosidade. Quando eu adoecia, já procurava o seu Damião, né? Ele com o seu raminho, fazendo as curas, né? E eu lembro que ele fazia as suas rezas em voz alta, né? E quando a gente estava com uma vermelha, né? Aí ele rezava e dizia, fazendo a cruz com um raminho de folhas verdes, e dizia que a doença, que aquela enfermidade, ela ia sair de mim e iria para a casa da pessoa que come e não reza, né? E eu ficava apavorado, meu Deus. Por isso que eu rezava antes de comer, rezava depois para agradecer, né? Então foi muita época de aprendizagem, né? O seu Damião, ele gostava de ir de casa em casa, visitar, rezar as pessoas, conversar sobre os sinais que indicavam que estava próximo o inverno, né? A saída das andorinhas, os sinais que ele conhecia a respeito da questão da natureza, né? Vai chover, vai ter vento forte, vai ser seco, né? Então era muita aprendizagem nesta idade, né? E aí, ao lado, né, tinha a minha mãe, né? Que a minha mãe, né, ela estudou no patronato, né, Nossa Senhora das Mercês, junto com as irmãs, aprendeu a ler, aprendeu o catecismo, aprendeu muitas coisas, né? Meu avô tirou ela lá porque não queria que ela fosse parteira, né? Aí eu lembro das parteiras lá do Egito, né? As mulheres que pegavam os meninos, né? Que cuidavam das mães quando estava dando à luz, né? Eram as parteiras. Então meu avô tirou a minha mãe da escola, né? Do patronato, para não ser parteira, porque todo mundo que estava no patronato saía parteira. Aí minha mãe trouxe essa aculturação muito forte, né? Porque morou no patronato. Então ela suprimiu toda a sua cultura afrodescendente, né? Ela sempre negou, né? Ela realmente aceitou a cultura católica, né? Portuguesa, né? Do patrão, mas uma pessoa muito sincera, muito firme naquilo que ela passou a acreditar, né? Então ela me catequizou, ela me ensinou os mandamentos da igreja, o mandamento da Eucaristia, me preparou para a primeira comunhão. Ela ensinava os mandamentos, dizia: meu filho, olha, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, não levar o nome de Deus em vão, não deve desonrar pai e mãe, não deve matar, roubar, nem levantar falso testemunho, não cobiçar nada alheio, respeitar a filha do próximo, né? Você não pode enganar a filha de ninguém, assim como eu não quero que engane as minhas, tá certo? Porque isso é pecado. E Deus castiga, né? Com raios, com trovões. E aí, meu Deus, meu coração ficava bem apertadinho com medo dos castigos da minha mãe, né? E aí tinha castigo mesmo, né? Ela batia, né? Quando a gente brigava, quando a gente pegava a fruta do vizinho, né? Tinha muito castigo, né? Aí veio a pré-adolescência, né? Dos meus 7 aos 14 anos. Aí eu comecei a olhar no espelho e questionar. Que Deus é esse que castiga? Que Deus é esse que manda para o purgatório? Que Deus é esse que manda para o inferno?
Aí meu pai diz, não, meu filho, essa história de santo, de céu, isso aí não tem nada a ver, não. Só é os brancos. Olha para o santo aí. Ele mostrava, né? Santo Onofre, São José. E aí você mostrando Nossa Senhora de Fátima, né? Então é só gente branca e bonito, meu filho. Nós, preto, negro, pobre, feio, não tem negócio de céu, não. Vamos ver a nossa vida, né? E aí, mas mesmo assim, ele negava isso aí, né, da igreja católica, mas ele ia para Umbanda, botava a mão na cabeça, eu sou médium, eu sou adivinho, né? Aí pegava o rosário, fazia as rezas, então, e arranjava os livros sagrados para ler, minha avó proibia, né? Que era coisa do demônio, mas ele tinha essa curiosidade de buscar, né? E dizia, eu sou médium, botava a mão na cabeça, ele era careca, né? Então eu comecei a questionar tudo isso da família, né? E depois fui para o internato, né, jesuíta. Estudei ali alguns anos, né, no CEPA, Comunidade Estudantil Padre Anchieta, né, dirigida pelo Padre Tomás, um jesuíta da Espanha. Ali eu fiz as crismas, né, com um dos padres, foi meu padrinho, né, um jesuíta chamado Raimundo, e me deu muitos conselhos, me ensinou muitos princípios, né. Não posso negar que aprendi muita coisa boa, né. Ser caridoso, ser solidário, ter temor de Deus. Só que nesse convívio veio uma grande decepção. Conhecer o clero, conhecer o padre, conhecer as pessoas religiosas, passei a conhecer a realidade, né? Que eles são seres humanos e que não são diferentes, têm as suas paixões, as suas fraquezas. E eu fiquei tão decepcionado que abandonei a igreja, abandonei a fé, não acreditei mais em Deus, religião e nada, e comecei uma grande descida, uma escalada, né? Eu ia para as boates, para o carnaval, para as noites de orgias e aventura, bebida, né? Forte, misturada, deixei o cabelo crescer e aí foi uma escalada até que eu caí no fundo do poço. Cheguei ao fundo do poço, na escalada da vida. E essa situação, né, sem religião, sem fé, sem Deus, sem família, né, eu estava sozinho na grande São Paulo, e eu senti vontade de morrer. Não tinha mais sentido, um vazio que não preenchia, né? E eu comecei a sentir vontade de encontrar uma saída, ou então morrer mesmo, né? Eu lembro que um dia eu estava querendo pular, tinha um edifício de 33 andares em Moema, São Paulo, uma certa noite, um dia de domingo, sozinho lá, né? Todos tinham viajado e eu fiquei sozinho, eu era o apontador, né, na obra. Então, como eu não tinha morada, né, não era de lá, eu ficava lá, no trabalho. E aí, nessa desespero de si, sentia como uma intuição, não ouvi voz, dá uma intuição, eu teria que buscar uma saída, né? E aí, desci do edifício, encontrei um tambor cheio de lixo, e em cima tinha uma Bíblia, um livro titulado Quando Tudo Falha, da Casa Publicadora, e o livro de Melquisedeque. Eu peguei aqueles livros, voltei, comecei a ler, e dormi, comecei a experimentar uma paz, começou a surgir esperanças, né? Mas aí veio outro problema, porque na leitura daqueles livros, né? E em contato com um jovem que era da Igreja de Deus e Amor, a gente começou a conversar, ele me desafiou, ele disse, olha, tu não acredita, mas esses livros, né? Ele tinha um livro, O Sinal da Besta, ele disse, ó, aqui tem a verdade. E aí, meu Deus, aí eu fui ler, aí a confusão foi grande, né? Foi mais outro período de conflito, né? Porque aí eu lembrar das minhas raízes, da minha cultura, da minha religião, do que eu tinha aprendido, e agora tudo parecia absurdo, né? Contraditório. Aí eu comecei a ler, né? Aí foi o período que eu comecei a já entrar na outra fase, depois dos 25 anos, comecei a estudar, fui fazer pedagogia, fiz alguns cursos bíblicos, né? Com alguns missionários, né? E logo em seguida, né, passou esse período de busca da religiosidade novamente, né? Aí eu conheci princípios
que não tinha na religião. Por exemplo, os 10 mandamentos na Bíblia é diferente dos mandamentos do catecismo e da igreja evangélica. E aí eu tomei a decisão, criar uma igreja, a igreja do povo de Deus que segue o livro sagrado. E aí comecei a guardar o sábado, não comer alimentos que a Bíblia diz que tem sangue, né? Alimentos imundos, né? Que está lá em Levítico, em Deuteronômio 14, Levítico 11, que fala que alimentos são limpos, animais são limpos, animais são imundos. Eu sei que eu fui fazendo muitas descobertas neste livro sagrado, e aí criei a minha própria religião, já que a Igreja Católica e as evangélicas seguiam o livro sagrado. Então eu vou seguir o livro sagrado no pé da letra, né? E aí criei a Igreja do Povo de Deus, né? Depois de algum tempo, né, os adventistas um dia ouviram a minha história e me procuraram e disseram, não, tu é adventista, esse princípio aí a Igreja Adventista defende. Aí a família ficou feliz, né? Meus pais, minha mãe, meus irmãos, porque agora tinha uma igreja organizada para eles se congregar e não a igreja do Chiquinho, né? E aí eu aceitei, né? Fiquei assim relutante no começo, mas resolvi participar e aí comecei a fazer um trabalho de casa em casa, né? Trabalho pregando a lei de Deus que está na Bíblia, o cuidado com o corpo através de uma alimentação saudável, seguindo princípios, fidelidade. E aí comecei a fazer esse trabalho. Fui mais de 10 anos assim, de casa em casa, né? Aquela alegria de poder ensinar as pessoas a se alimentar, a se vestir, a ter um respeito por Deus e pelo seu próximo, né? Então foi uma experiência muito profunda nesse período. Terminei a faculdade de pedagogia, depois fiz letras, português pelo sistema semipresencial da UFC, né? Então ali eu tive contato com o acadêmico, com novas filosofias, né? E foi somando todo o meu conhecimento, né? Estudei Marx, a sociologia, a questão do capital e do trabalho, né? E aí agora chega esse projeto que me impacta. Sou afrodescendente, Maneléu era afrodescendente, filho de escravos que foram libertos e que, como não tinham propriedade, não tinham formação, não tinha nada, eles passaram a vender sua mão de obra procurando propriedades para trabalhar. Foi o caso dele vir até aqui na propriedade do Pedro Teixeira, né? Que era o dono dessa propriedade aqui, que tinha recebido do doutor Pedro Teixeira, né? E aqui Manuel Leu se estabeleceu, e aí eu passei agora a conhecer essa história. E aí, para finalizar, né, fiz uma pesquisa, uma entrevista com o Geraldo Leu, que é meu tio, e a Francisco Nascimento, que é filho do Damião Joaquim Nascimento, né? O primeiro morador, o primeiro negro que veio aqui para a nossa comunidade, que trouxe a sua cultura, as suas crenças, os seus saberes, né? E aqui eles puderam me ajudar a falar, a conhecer essa história do Antônio Preto, né? O primeiro da família dos pretos que vieram aqui, né? Dos Sinés, da Maria Nova, do Dito Preto, né? Da Nega, né? Que ficam ali próximo à fazenda do Macaquinho. E depois os Frotas, o Mané Rosa, os Malaquias, todas as pessoas que chegaram, né? E eu pude receber essas informações deste casal, né, que com muita alegria me recebeu e está disposto, né, a contribuir com todas as informações sobre os primeiros moradores que chegaram aqui nessa região em busca de trabalho, em busca de sobreviver, e aí formaram o povo que nós temos aqui, né, os Frotas, os Marques, os Léus, os Pretos, os Vicente, né? Então, Tom Vicente veio, filho do Vicente Marizim, né? Que era um descendente negro, né? A mãe dele, e que era Mariquim. Então, tudo isso tem sido uma libertação e uma consciência do que eu sou, né? Afrodescendente, que tem uma cultura, uma história, e que foi negada, foi suplantada, foi substituída, mas temos a oportunidade de resgatar nossas origens e fazer a nossa história. Então, essas páginas brancas é o que vamos construir, é o que vamos vivenciar, é o que vamos produzir daqui para frente. Então, essa é a minha
árvore dos 7 saberes, né? Lembrando, né, que nessa árvore eu pude ter contato com pessoas e aprendi com pessoas como minha mãe, né? Minha mãe era costureira, usava os retalhos para fazer roupa, né? Que isso era cultura africana, né? Pegava as roupas aqui no Brasil, né? Pegava as roupas dos senhores e os retalhos que sobravam e faziam roupa com retalho, né? Minha mãe fazia vassoura, fazia o chapéu, fazia o saco, né? A bolsa, a cesta, né? Fazia o angu, o mucunzá, o fubá, a canjica, né? Tudo são coisas que herdamos dos afrodescendentes. Ok? Então, no momento é o que nós temos de conhecimento e esses são os saberes que temos adquirido durante esses 56 anos de vida, né? A história continua.